A expectativa atrai a presença, a fé valoriza a presença, mas é a atitude que extrai o poder da presença. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas. Você decidiu receber e Deus ouviu o que você quis receber. Aleluia. Deus trouxe algo no meu coração e eu queria partilhar aqui com você. E eu acredito que uma conferência profética, ela abre espaço para um novo tempo. Novo tempo. Eu não sei, esses dias eu estava pensando num momento com Deus, e Deus trouxe ao meu coração, filho, o que eu fiz em Gênesis, eu continuo fazendo, ainda hoje, a minha palavra transforma caos em um novo mundo. Ainda hoje, a cada momento em que a gente abre a nossa expectativa para receber algo da parte de Deus, Ele transforma mundos que são sem forma e vazio, mundos sem sentido e sem propósito. Essa palavra traz à tona a existência de um novo céu, uma nova terra, um novo tempo. A palavra que Deus trouxe no meu coração é conquistando os montes da influência. Você é como alguém que tem uma barragem que não consegue suportar aquilo que você carrega. Porque o espírito que habita em você, ele é maior do que o que você pode comportar. Então ele vai extravasar para além de você. Essa igreja não comporta o espírito que ela carrega. É para além dessa parede. É para além da sua vida. Tem gente que diz assim: pastor, eu oro para que Deus me dê apenas o que eu preciso. Eu falei assim: irmão, você está orando errado. Você precisa orar para que Ele te dê além do que você precisa, porque tem gente que precisa receber o que você carrega. Eu quero te dizer aqui nessa noite, você talvez chegou até aqui pedindo algo para Deus, e Ele está te dizendo: eu vou te dar algo maior do que o que você está pedindo. Algo que você não pode suportar e carregar sozinho. Você sabe por que Deus dá filhos aí? Você sabe por que Deus deu filhos para os seus pais? É porque o que eles carregam, a geração deles não dá conta de levar sozinha. Precisa de mais uma geração para continuar. Essa igreja vai dar filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Porque será um legado, não tem a ver com assumir algo que está acontecendo, mas tem a ver com ser filho, para ser capaz de carregar o que o pai carregou. Em 1975, o fundador da Jocum, Cunningham, ele teve uma visão. Ele estava em oração e ele pediu para Deus algo, e Deus disse essa visão para ele. Mas essa visão, ela não foi consolidada sozinho, porque Deus chamou outra pessoa, chamado Bill Bright, doutor Bill Bright. E nessa visão eles entenderam ali os chamados 7 montes que precisam ser conquistados: a família, a religião, educação, governo, mídias, artes, economia. Eu creio que o que Deus está pretendendo fazer através dessa igreja, e Deus colocou muito profundamente no meu coração, não tem a ver com essa igreja, mas tem a ver com o lugar onde essa igreja está. Tem a ver com o ambiente onde essa igreja está. Toda vez que uma igreja abre as portas, uma porta de esperança é aberta. Pessoas podem ter certeza de que eu posso confiar que algo novo vai acontecer. Eu posso confiar que Deus está trazendo algo novo. Você sabe o que significa influência? Influência vem de fluir. A palavra influência significa que aquilo que flui dentro de mim passa a fluir dentro de você. Eu quero que agora você repita assim, ó: aquilo que flui
dentro de mim vai fluir por todos os lugares por onde eu passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa orar para que alguém venha, você é a resposta para isso. O avivamento, ele tem muito a ver com isso, é o despertamento, é o levantar. A palavra avivar é trazer à vida algo que por algum motivo se apagou. E por que as coisas se apagam? 2 motivos básicos. Ou falta lenha, vou dizer 3. Ou falta lenha, ou falta oxigênio, ou tem que retirar as cinzas, porque cinza apaga. Sempre tem algo novo para queimar na sua vida. E enquanto o Espírito Santo tiver espaço para agir, não vai faltar oxigênio. Mas uma coisa é certa: você precisa retirar as cinzas do que um dia foi adoração na sua vida. Escuta bem o que eu vou te dizer. Azeite vencido não vence batalhas novas. Deus precisa renovar o azeite, a unção que está sobre a sua vida. Você está aqui nessa noite e Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele aumenta a nossa força como a de um boi selvagem. E Ele derrama sobre nós um azeite novo, uma unção nova. Você sabe o que é um boi selvagem? É aquele que não pode ser domado. Aquele que não pode ser parado, aquele que não pode ser conduzido. Você será conduzido apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E virá sobre você um azeite novo, uma unção nova. E eu creio que é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite. Porque quando a gente fala sobre profetizar, a gente fala sobre abrir caminhos. Tem um problema na profecia. Você quer saber? O problema da profecia é o seguinte: que quando Deus entrega uma profecia para alguém que tem que entregar, a responsabilidade é dessa pessoa. Mas no momento em que ele entrega, o problema é seu. Aí eu estou devolvendo o problema para você, porque chegou até mim e eu falei, eu preciso passar o problema. Por que disso? Porque a profecia abre o caminho, mas é a sua obediência que caminha sobre ele. Não adianta receber uma profecia. Profecia não é evidência de futuro. É autorização para chegar no lugar que você não chegaria sozinho sem Deus. Profecia é uma procuração do céu para você agir em nome de Deus. Aqui os advogados entendem essas. Mas o fato é que quando você recebe uma procuração, você age no nome de alguém. E quando você recebe uma procuração da parte de Deus, Deus está dizendo, eu te autorizo a chegar nesse lugar. Era impossível você chegar lá. Deixa eu contar aqui eu posso ter liberdade aqui, posso ir? Eu gosto de contar muita história, porque é assim que Deus fala comigo. Tem um irmão na nossa igreja, que esse irmão é muito alto. Mas ele é muito alto, ele é tão alto que um dia foi tirar uma selfie e parecia um drone. Eu fiquei incomodado com isso. Pegou meu corpo inteiro. Eu falei assim, irmão, selfie geralmente é só pegar o rosto, né? Mas ele é tão grande que pegou o corpo inteiro assim. O nome dele é Jobson. E Deus foi ministrando no meu coração. Ele falou assim, filho, se você pegar o seu filho, eu tenho 3 meninos, se você pegar o seu filho mais velho, Daniel, e levantar os braços no máximo que você pode chegar, ele vai chegar numa altura. Mas se você colocar o seu filho na mão do Jobson, certamente ele vai colocar num lugar mais alto do que o que você chegaria. E aí Deus colocou algo no meu coração, e foi isso. Falou assim, filho, o lugar onde você está tem que ter a extensão do meu braço. Deus está chamando pessoas improváveis e Ele vai colocar em lugares impossíveis. Vai falar, como foi que você chegou até aqui? Você vai ter que dizer, foi Deus.
Eu não tinha condição nenhuma, não tinha a ver comigo, mas Deus abriu essa porta, Deus possibilitou essa chegada, Deus transformou meu casamento, Deus transformou a vida do meu filho, Deus transformou essa realidade. É impossível, mas Deus pode. Não dá para você, mas dá para Ele. Você não chega lá, mas Ele te coloca. Em Ezequiel 37, a palavra de Deus vai contar um trecho, uma passagem extraordinária. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, em Ezequiel 37. Eu vou ler alguns trechos dessa passagem, uma passagem bem conhecida, uma passagem muito forte. E nesse trecho dessa passagem, algo extraordinário acontece, porque é isso que acontece. Você não pode vir para a igreja para vir para um culto, você vem para um encontro. E se você vem a um encontro com Deus, sua expectativa não pode ser a qualquer uma. Sua expectativa precisa ser: basta tocar na orla do manto, que eu vou ser curado. Uau! A mão do Senhor estava sobre mim. Versículo 1. E por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Você está ouvindo aí? Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Você recebe isso sobre a sua vida? Meu Deus. Talvez aquela passagem que de alguma forma para a gente fala assim: o que está acontecendo? O que houve aqui? Ossos voltando à vida. Parte do povo hebreu, a tribo de Judá, tinha se tornado vassalo. Eram escravos. E eles foram levados para a Babilônia. Ali, o propósito de Israel era demonstrar à nação de Israel que a glória de Deus não havia sido ameaçada pela captura do povo. Tem hora que a sua derrota parece que é o fim. A sua batalha não termina quando ela acaba, mas quando Deus entra nela.
Basta Deus entrar. Basta Deus participar. Você está a 2 joelhos do seu milagre. Não está distante. Tem gente que fala assim, pastor, o que eu devo fazer? Eu falo, ora. Eu falo assim, não, estou falando de forma prática. Eu falei, ora. Ela falou assim, não, pastor, você não está entendendo. O que eu vou fazer? Ora. Não existe nada mais prático do que orar. Orar significa você dizer, Deus, eu entendi que não é pela força do braço, mas é pelo poder do Espírito. Eu entendi que eu preciso de você. No momento em que você decide orar, os céus falam, agora se tornou prioridade para nós. Ezequiel foi um instrumento de Deus no exílio, para provar que a glória de Deus não pode ser parada. A profecia restaura. Você crê nisso? Eu quero trazer alguns princípios baseados nesse trecho de Ezequiel. E eu quero que você carregue isso no seu coração. Eu acredito que existem chaves que Deus libera. Não existe uma vírgula na Bíblia que não tenha propósito. Não existe nada na Bíblia que não tenha propósito. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo passar da genealogia. A genealogia parece um deserto. Fala, seu filho, se inspira, faz filho, né? Na genealogia faz filho. Fala assim, já que o povo fez tanto, eu vou fazer também. Eu fui tão inspirado que fiz também. Daniel, Gabriel e Miguel. Um de 10, um de 9 e um de 7. Esse de 7 acha que tem 15. Mas o fato é, a cada momento nas Escrituras Sagradas, se você abrir e procurar Deus, Ele se revela para você. Eu acredito que existem chaves aqui. Para trazer a influência do céu na terra, no lugar onde você está. Primeiro, seja movido pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito. Ezequiel 37:1, a mão do Senhor estava sobre mim. Para aqui, não precisa mais nada. A mão do Senhor estava sobre mim. Tem pessoas que saem do lugar porque elas se sentiu frustrada. Uma mulher me procurou e falou assim, pastor, eu estou te procurando há algumas semanas e não te encontrava. E eu queria te pedir para você orar para eu sair do meu emprego. Eu falei, tem um problema, irmã. Ela falou, qual é? Que Deus pediu para eu orar por você, mas para você permanecer lá. Ela falou, mas... Eu falei assim, era eu mesmo? Ela falou, era. Eu falei, então agora a gente está com um problema. Sabe por quê? Porque você nunca pode sair de um lugar por causa de uma dor. Você só está autorizado para sair por causa de uma visão. Se a mão do Senhor está sobre você, vá. Se ela não está, não vá. Nunca saia de um lugar onde Deus está e nunca vá para um lugar de onde Deus já saiu. O que te move é a presença. O que te autoriza a caminhar é a presença. Se a presença não está, se Deus não está te movendo para lá, saia. Se Deus não está te movendo, não vá. A palavra que mão vem de ad, força, poder, autoridade. Você não tem autoridade para agir onde Deus não está te movendo. Você sabe por que a gente perde batalha? Porque Deus não está participando. Faz sentido? Existe alguma possibilidade de Deus perder batalha? Nem na cruz, lá em Gênesis 3,15, chamado de proto-evangelho, já havia uma declaração dada de que a serpente picaria o calcanhar, mas esse mesmo ato esmagaria a cabeça da serpente. A cruz do Calvário parecia uma derrota, mas era vitória. Não existe possibilidade de você, agindo em nome de Deus, perder uma batalha. Por mais que pareça derrota, é sempre vitória. Porque em Cristo Jesus vocês se tornaram mais do que vencedores. Entenda bem, Deus não concede vitória ao povo dele, Deus transforma o seu DNA em vitorioso. Ele muda a sua forma de agir, ele muda a sua perspectiva de olhar as coisas. Deixe que o poder de Deus te mova. O mais importante não é onde você está, mas é com quem você está.
Com Deus não tem jeito. Agindo Deus, quem impedirá? Irmão, você sabe quantos aqui carregam testemunhos do poder da mão de Deus? Aleluia. A gente não precisa de mais nada nessa vida. Não precisa. Essa mensagem aqui poderia parar aqui. Essa mensagem, ela poderia finalizar aqui. O fato é de que onde Deus te levanta, Ele te sustenta. Eu sou também formado em Direito. Minha formação é Direito. E eu tinha o sonho de ser promotor de justiça, era meu sonho. E eu estava trilhando tudo para isso. E um dia Deus colocou um versículo numa mensagem, um pregador, uma pessoa foi pregar. E eu vou dizer sinceramente para você, quando eu vi quem era, eu falei assim, gente, eu vou embora. Você já teve esse negócio assim, falar, não tem condições nenhuma, o irmão é uma bênção, mas... E aí você sabe o que Deus fez? Fica. Aquele irmão pregou, e Deus falou comigo, mas Deus falou comigo, e ele disse assim, filho, tem momentos que eu quero que seja tão comum, que todo sobrenatural seja só meu. Que todo mover seja só meu. E naquele dia Deus falou comigo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você sabe o que é prevalecer? Permanecer de pé. Tem hora que Deus permite que alguns terremotos venham sobre a nossa vida, para que o que fica de pé, Ele diz, é isso aí que é meu, isso 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 não é meu. Quantas vezes você orou? Oh Deus, por que ele foi? Lembra lá na época do namoro? Na adolescência? Aí hoje você olha na internet e fala, obrigado Senhor, tu sabes todas as... É na verdade. Deus sabe, irmão. Agradeça pela ausência de resposta, agradeça pelas negativas na resposta, Deus protege. Quando Deus tira alguém é proteção, quando Deus tira alguém é livramento, quando Ele envia é proteção. Então, um segundo princípio, declare com a sua boca as profecias de Deus. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É a melhor resposta que a gente pode dar para Deus. Ele disse, ó soberano Senhor, só tu sabes. O que você responde? E ele disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu quero agora te chamar a atenção, olha aqui para mim. Não desconstrua com a sua boca aquilo que você construiu com o seu joelho. Tem muitos momentos em que a nossa boca declara ossos e não declara vida. Porque o que você está vendo com os seus olhos físicos não é o que determina você. Olhar a sua realidade sem fé é ver uma mentira. Você precisa olhar em meio aos ossos. E aqui eu quero te dizer algumas coisas. Talvez um relacionamento que já está sepultado. Talvez um momento com o seu filho, com a sua vida. Você sepultou um sonho. Você falou, isso aqui não dá mais condições. E você continua declarando. Deus construiu o universo inteiro com as palavras, você constrói o seu mundo com as suas. O que você profetiza com a boca, cria algo. A irmã, você está em pé, é você mesmo de preto. É você, levanta a mão. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Então quer dizer que a minha palavra está chegando, mas olha só o que vai acontecer agora. Eu declarei e eu estou falando, mas agora eu estou caminhando até você. Deixa eu dizer o que vai acontecer aqui nessa igreja, nesse período. Qual é o nome da irmã? Gisele. As palavras antecipam as nossas conquistas. O que está acontecendo aqui é que estamos declarando palavras sobre um tempo que ainda não existe, para que um dia os nossos pés pisem sobre o que foi declarado. Em nome de Jesus. Você crê nisso? O que vai acontecer na sua vida é que você vai caminhar sobre palavras profetizadas. Você vai caminhar sobre aquilo que você declarou e profetizou. Deus volta a pergunta para você, assim como Ele fez para Ezequiel. Olha essa pergunta. Ainda tem esperança para você?
Ainda é possível realizar algo na sua vida, filho? Filha. Abra mão daquilo que você vê e acesse aquilo que você crê. Fala assim: Senhor, eu não vejo nada, mas eu creio. Todos os dias com os meus filhos, eu faço uma oração com eles, com os 3. Eu faço parte de um time que vai mudar o mundo. O que Deus quer que eu faça de impossível. Ele fala: pai, por que isso? Você precisa se acostumar com as impossibilidades. Elas foram feitas para você. O que é impossível na sua vida? O que não dá mais para resolver? Deus volta para você, ainda é possível transformar isso? E Ele vai dizer: eu posso tocar e mudar essa realidade. Eu posso transformar essa realidade. Você está olhando de lado, está vendo um monte de entulho, e você está falando, está tudo destruído, e Deus só está dizendo: eu só estou reformando. Deus só está falando, eu só estou tirando. Eu só estou mudando as coisas. Parece que você ainda não está conseguindo ver o que eu estou fazendo. Deus está conduzindo a sua história de dor e transformando a sua história. Uma das histórias que eu sou mais apaixonado é a história de Ruth. Perguntam para mim: pastor, qual é o livro que você mais ama? O livro de Ruth. Sabe por quê? Porque eu sou como Ruth. Alguém que foi conduzido de um lugar que não dava, de um jeito que não dava. E nessa história, não tinha como dar certo. Mas Deus conduz, Deus faz assim. Deus transforma a sua história de dor em história de superação. Você era um improvável e daqui a pouco você fala: como é que isso aconteceu? Eu gosto muito de história de criança. Eu fui pastor de crianças, é por isso. Foi o meu primeiro momento no ministério, foi o que me salvou, pastor. Fui pastor de criança, gostei tanto que eu montei meu ministério em casa. Aí agora a gente tem um ministério infantil lá em casa. Mas na história de criança, eu gosto muito dessa história. Se você já ouviu, me perdoe, mas eu vou contar. É uma história de um filho que vai para estudar a Bíblia e o professor ensina para ele sobre Moisés. E o pai está pegando esse filho, está voltando para casa de carro, e ele pergunta: filho, o que ensinaram para você hoje? Ele fala: papai, me ensinaram sobre Moisés. É mesmo, filho? Conta para mim. Ele fala: pai, Moisés era um cara muito louco. Ele conseguiu tirar o povo de Israel lá do Egito, e eles foram caminhando, chegaram na frente do Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, pai, você não acredita, o exército de Faraó estava vindo atrás deles. E então Moisés chamou o seu corpo de engenheiros, e eles começaram a construir uma ponte. E chegaram do outro lado, então eles atravessaram a ponte. O exército de Faraó veio atrás. Quando subiu pela ponte, Moisés chamou os helicópteros: explodam a ponte. Puf! Explodiram a ponte. Todo o exército de Faraó morreu. Ele fez assim: ô pai, o pai falou assim: ô filho, quem foi que te contou essa história? Ele falou assim: ó pai, se eu fosse te contar o que me contaram, você não ia acreditar. Você sabe o que acontece com a gente? A gente fica com dificuldade de contar quando Deus participa da nossa vida. A gente tem que dizer assim: olha, o mar se abriu. É difícil de explicar isso. É mais fácil dizer que foi uma ponte, é na verdade. Mas não vai dar facilidade para você contar, você vai ter que dizer: foi Deus que fez. Foi Ele que fez. Foi Ele que mudou. Terceiro, foque na promessa e não na realidade. Assim diz o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O que é um vale de ossos? É um lugar onde não há mais esperança. É um lugar onde nada mais pode acontecer. Nós não podemos focar nisso. O inimigo tenta fazer a gente ficar aprisionado num lugar sem esperança. Mas você vai focar na promessa. O que foi que Deus declarou? O que Deus disse? O que Deus disse passa pelo teste do tempo e se cumpre.
Às vezes a gente passa por ossos. Às vezes a gente passa por tempos difíceis. Mas quando eu começo pela promessa de Deus, eu parto da eternidade para a minha realidade. Deixa eu te dizer aqui mesmo como é que funciona. Quando você ora com Deus, você dobrou lá os seus joelhos. E você começou a orar, a sua voz, ela sobe. Ela atravessa o arco de nuvens. Ela alcança a eternidade. Você que está aqui, num que a gente chama do tempo Cronos, na hora que a sua voz atravessa e encontra o Aionos, que é chamado eternidade, Deus ouve a sua oração. E Ele vem com o dedo dele atravessando o arco de nuvens, interferindo no Cronos. Agora presta atenção o que vai acontecer. A isso nós chamamos de Kairos. Deixa eu te explicar. Com a sua fé, você pode antecipar os seus dias. Tem conquista que aconteceria daqui a 50 anos. Por meio da sua fé, você antecipa. Você traz para hoje. A ansiedade adia, mas a fé antecipa. A fé atrai. A fé chama o futuro para acontecer. Deus, Ele não está preparando coisas para você. Ele está preparando você para tudo que Ele já preparou para você. Tudo já está pronto. E quando você entende isso, você é como Maria. Maria é muito legal, né? Maria chega e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Festa de casamento sem vinho não dá. Aí Jesus dá uma resposta muito legal para Maria. O que tenho eu contigo, mulher? Eu tentei fazer isso com a minha mãe, não funcionou. Ela é pernambucana, nasceu ali no sertão, eu quase morri. Mas a verdade é que a atitude de Maria é muito, muito interessante, porque Jesus dá uma resposta. Ele diz o seguinte para ela: ainda não é chegada a minha hora. Gente, na agenda do céu, aquele não era o momento. Jesus, vamos ser sinceros, você é filho de Deus, deixa a eternidade, nasce como homem, passa por todo o processo, a sua estreia ministerial é transformar água em vinho. Não poderia ser curar alguém, levantar dos mortos, né? Expulsar um demônio. Água em vinho, aparentemente, não parece ser a melhor estreia de um ministério. E Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Maria dá uma de sem noção. Ela fala: gente, pode fazer tudo que ele mandar. Aí, o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, Jesus transforma a água. Sabe o que Maria fez? Maria fez assim: eu entendo. Eu te honro. Eu te amo, Jesus. Mas eu tenho uma fé que é capaz de trazer para hoje a estreia ministerial do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, tem partes do seu futuro que basta fé para ele chegar agora. Para ele ser ativado agora. É um movimento, eu não posso ficar preso em vale de ossos. Ah, pastor, mas falta vinho. Não é que faltou alguma coisa, é que surgiu uma oportunidade de milagre. Tem duas formas de ver. A forma terrena de ver, faltou. A forma celestial de enxergar, Deus vai intervir. Um quarto princípio, amplie seu discernimento. Seu nível de discernimento. Em Ezequiel 37, no versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Tem a fotinha do meu filho aí? Olha aí, bonitinho demais. Esse é o Gabriel. Ele um dia acordou de noite e fez assim: pai, eu estou com medo. E eu peguei ele e eu falei assim: então vamos orar, porque a Bíblia diz que onde se manifesta o amor, o medo vai embora. Falei: vamos orar? Ele falou: vamos. Eu orei com ele. Ele falou: tudo bem, vou dormir. Aí voltou para o quarto, foi dormir. No outro dia, estou eu fazendo café da manhã.
aqui fazendo café da manhã, ele entra aqui assim, ó. Pai, funciona! Funciona! Ei, eu quero te dizer nessa noite, funciona. Funciona. Você crê nisso? Funciona. Funciona. Você não pode, ei, meu Deus, você não pode ficar surpreso com aquilo que você declarou no secreto. Você não pode. Você está ouvindo o som de chocalho? Você sabe o que é isso? Evidências de que Deus está se movendo. Evidências de que Deus está fazendo. O meu foco não é onde o inimigo está atacando, mas é o que Deus está fazendo. Como pastor de criança, às vezes as pessoas falavam assim, pastor, mas você acha que as crianças entendem o que você está ministrando? Eu falei, o problema nunca foi entendimento, o problema é prática. E criança é boa nisso. Veja só o que aconteceu no acampamento. Pastor, pastora, veja só. Tá a criança, eu sempre pedi a Deus, eu falei assim, Deus, eu quero ter visão aberta, quero ter visão aberta. E Deus sempre falava assim comigo, você não tem maturidade, você não tem maturidade. Fiquei chateado. Chego eu com a criança, e eu falei assim, o que está acontecendo? O menino chapado, voando. Ele falou assim, estou vendo demônio. Aí Deus falou assim, você não tem, mas ele tem. E Deus começou a falar com a criança. Mas Deus tocou no meu coração. Eu falei, só está vendo demônio? Ele falou, é. Eu falei assim, então fecha os olhos. Eu orei com aquele menino. Espírito Santo, abra os olhos para ele ver os anjos. Meu Deus. Eu vou só dizer como é que esse menino abriu o olho. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo faz muito barulho, mas quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. Ele gosta de achar que ele está ganhando as coisas. Porque ele fazendo isso, parece que ele está vencendo. Mas eu já ouço som de chocalho. Osso tocando com osso. Você sabe o que é isso? É Deus falando com a morte. Você não tem poder. É Deus falando sobre áreas onde você sepultou. Você esqueceu de sonhos que Deus te deu, mas Deus está trazendo à tona. Deus está arrancando. Falou assim, filho, eu não te autorizei a não depositar mais fé nisso. Você desistiu, mas ele não. Tudo tem a ver com consagração dos sentidos. Deuteronômio 29, versículo 4. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Boa parte do que precisa acontecer na nossa vida tem a ver com consagrar os sentidos. O que é consagrar os sentidos? É a capacidade de fazer com que o seu corpo sirva o reino. Você está dizendo para o seu corpo, olho, veja o que Deus está fazendo. Todos os dias de manhã eu declaro que os meus olhos vejam o melhor, que o meu coração perdoe o pior, que a minha mente se livre do mal e que a minha alma nunca perca a fé. Todos os dias eu preciso ter os meus sentidos consagrados, todo o meu corpo está procurando a resposta de Deus. Em algum desses tempos, dirigindo meu carro, indo para a igreja, Deus falou assim, ó, faz um sentido diferente, vai por outro lugar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu estava naquela de perseguindo Deus, entendeu? Tem gente que é caçador de si mesmo, eu sou caçador de Deus, da presença. E lá dirigindo o carro, parei o carro no semáforo. E eu olho para o lado direito, do lado direito o que que tinha? Proibido virar à direita. Falei, tá bom. Olhei para o lado esquerdo, proibido virar à esquerda. Eu falei, agora é Bíblia. Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu falei, a minha mente já estou caçando Deus. Fui em frente. Quando eu sigo em frente e que eu pego uma entrada, tinha um semáforo e tinha uma placa escrita o seguinte, aeroporto em frente. Aí você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra?
Deus estava falando comigo. Você sabe o que Deus disse para mim? Se você não virar nem para a direita, nem para a esquerda, se você não se desviar do meu caminho, você vai voar alto, Andrei. Só não escuta quem não quer. Ele está falando o tempo inteiro. Deus não fica em silêncio, é a gente que fica surdo. Deus sempre está falando, mesmo que seja aquilo que a gente não quer, mas Ele sempre está falando. Isaías 43, versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Um quinto princípio, coloque-se de pé e parta para a missão. Ei. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Você está pronto para se tornar um exército? A diferença de um ajuntamento exército para um ajuntamento qualquer é que o ajuntamento qualquer, cada um está em busca de um desejo. O exército luta por uma visão. O exército luta pelo reino. O foco do exército é Deus. O seu passado, ele nem se compara com o que Deus está fazendo. Formar um exército significa dizer, esse era osso, agora ganhou vida e faz parte de um exército. Não é alguém que não tenha condições de lutar, é alguém capaz de lutar, é alguém que é capaz de lutar não por qualquer coisa. O Vale de Ossos Secos deixou de ser um lugar de desistência e passou a ser um lugar chamado quartel-general. A minha mãe teve uma época que eu deixei o evangelho. Teve uma época da minha vida que eu deixei o evangelho. E a minha mãe costuma brincar dizendo que orou tanto que eu virei pastor. E você sabe o que acontece? Naquele período específico, eu não consigo me esquecer de todas as vezes que eu voltava de festas para casa, olhando a minha mãe, vendo ela chorando, orando por mim. Todas as vezes aquilo mexia comigo, mas eu não podia dizer, eu tinha que manter a fita, eu tinha que manter a aparência, mas ali ela estava transformando o Vale de Ossos Secos em quartel-general. Em Romanos 8, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O seu lugar de humilhação será o seu lugar de exaltação. A palavra glória significa peso. A palavra sofrimento, provação também é peso. Então o que acontece enquanto você está sofrendo? Deus está malhando o seu espírito para receber um peso maior. Deus está dizendo, olha, você é capaz de receber um peso maior. Queria pedir para o pessoal da banda para vir. E eu quero fechar esse tempo aqui com você, declarando essas palavras que foram declaradas por Ezequiel. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. A verdade é que a sua desistência pode ter sepultado alguma coisa, mas Deus não desistiu dela, e Ele vai trazer de volta. Te dizer um negócio, essa noite aqui túmulos estão sendo abertos. Esses túmulos abertos são coisas que quando você fecha um túmulo e enterra, você está dizendo, não tem como mais voltar. Acabou. Túmulo, talvez seja aquilo que você parou de orar. A gente não desiste quando para de fazer, a gente desiste quando para de orar. A gente desiste quando a gente para de crer que Deus ainda pode fazer. Deus está retirando
você de um ambiente de desistência, está transformando esse ambiente no lugar do seu chamado, do seu destino, da sua vocação. Para você é dor, mas Deus está transformando isso. Sabe, Deus não é o autor da nossa dor, mas Ele é o único que pode trazer propósito a ela. Ele é o único que pode transformar a nossa lágrima para regar o nosso destino. Você chegou aqui nessa noite não é por acaso. Está fazendo sentido para você aqui? Se essa mensagem, ela está fazendo sentido para você, eu queria pedir que você se ajoelhasse onde você estiver. Tem a ver alguma coisa na sua vida, algo específico, que você está passando, você está falando assim, olha, parece que tudo que está acontecendo comigo só fica comigo. Sabe aquela sensação? O meu tempo no quarto, o meu tempo em secreto, eu leio a Bíblia, estou buscando a Deus, mas parece que não sai de mim, só fica comigo, eu não vejo a minha realidade sendo mudada, não vejo aquilo sendo transformado. Mas eu creio que é a partir de você que Deus está iniciando algo novo. Deus está mudando o curso da história. Deus não precisa de muitas pessoas para mudar o mundo. Basta uma pessoa obediente, uma pessoa conectada, e o curso da história muda. Se isso está fazendo sentido com você, se ajoelhe onde você estiver. Eu quero fazer essa oração com você. Querido Espírito Santo, a palavra do Senhor começa com o Senhor pairando sobre um lugar que estava vazio, sem sentido, sem nada. Mas o Senhor já pairava sobre a face das águas. E então, uma voz declara: haja luz. Eu creio, Senhor, que tem situações na vida dos seus filhos, coisas que ainda não aconteceram, universo que ainda eles não conhecem, algo que talvez esteja paralisado, que nessa noite, por meio da declaração da sua palavra, por meio da leitura da sua palavra, por meio da profecia da sua palavra, a luz está chegando. E quando o Senhor declara, quando a sua palavra é declarada, um novo mundo começa a acontecer. Talvez o tempo tenha desgastado, talvez o tempo tenha arruinado a expectativa, mas há algo novo que o Senhor está acendendo, há uma chama que o Senhor está trazendo, que não pode ser apagada, que não pode ser extinta. Os seus filhos vão declarar palavras em lugares que perderam a esperança. Os seus filhos serão como Ezequiel, que levantarão exército em lugar de cemitério. Os seus filhos, por meio da palavra que sairá da boca deles, túmulos serão abertos, a ressurreição chegará, ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos, de promessas, de expectativa, de ministérios, de pessoas. E nós declaramos, Senhor, que aquilo que está sendo liberado sobre a vida dos seus filhos será a realidade dessa igreja e dessa família da fé. Ossos secos chegarão até aqui e ganharão vida. Esse será chamado lugar de recomeço. Esse lugar será chamado lugar de retomadas. Esse lugar será chamado lugar de salvação, lugar de oração, lugar onde a esperança vive, lugar onde as pessoas não desistem, lugar onde nós podemos crer. Assim, em unidade,
e em fé, pelo mesmo Espírito, declaramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Senhor. Amém, amém e amém.